Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Que a paz esteja com todos. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra de vida para tua casa, para tua família, uma palavra de esperança, de novas expectativas. O texto que nós leremos hoje está lá em Daniel, capítulo 6, verso 15 ao 22. A palavra de Deus diz assim: Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque me foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus. Então a palavra de Deus neste dia de hoje vem para falar aqui um texto base, um texto chave para iniciarmos aqui o nosso diálogo, a nossa conversa. Em Daniel capítulo 6, você conhece a história de Daniel na cova dos leões. Então, na época, o rei Dário jogou Daniel na cova dos leões, não diretamente, mas através de um decreto o qual ele fez, de que não se poderia curvar-se diante de outro Deus ou diante de outra autoridade que não fosse o rei Dário. E sabendo disso, alguns dos governantes que estavam ali com o rei tinham inveja de Daniel, porque Daniel era um dos sucessores do trono. Sendo Daniel um dos sucessores do trono, sabia-se que ele era fiel e era justo, era íntegro. Então, os homens tinham que achar alguma forma de acusar Daniel, e não acharam nele culpa alguma. Então, para isso, fizeram com que o rei decretasse que fizesse esse decreto, para que não se curvassem diante dele, diante de outro Deus ou de outra entidade que não fosse o rei Dário. Então foram sondar a Daniel, e a palavra diz que Daniel orava de joelhos ali pelo menos 3 vezes ao dia. E Daniel, sendo fiel a Deus e não cometido delito algum contra o rei Dário, acabou sendo direcionado para a cova dos leões, pois o rei Dário, mesmo com o seu coração aflito, com uma pressão psicológica em sua mente, não poderia voltar atrás no seu decreto. Então nós vemos que os governantes tinham inveja de Daniel, porque Daniel era reto, era íntegro, era justo, assim como lá atrás nós falamos do rei Ezequias, que era íntegro aos olhos do Senhor. Daniel também era íntegro, Daniel estava caminhando com o Senhor. Então ele foi encaminhado para a cova dos leões. O que é que nós podemos tirar disso? Nós podemos entender que a perseguição ela começa quando Daniel se destaca, quando Daniel está disposto a seguir ao Senhor, disposto a algo novo, a algo grande da parte do Senhor. Na nossa vida é da mesma forma. Quando nós nos dispomos a receber algo do Senhor, a perseguição ela começa a acontecer. O nosso inimigo que anda bramando ao nosso derredor como um leão, ele nos pressiona psicologicamente ao erro, nos pressiona psicologicamente a desistir do que Deus tem para a nossa vida,
nos fazendo recuar e assim a promessa do Senhor não se cumprir na nossa vida. Então, a primeira guerra aqui aconteceu, o primeiro conflito aconteceu na mente de Daniel. O que é a mente? A mente, a palavra vem do grego psique, que é a nossa mente, a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos. Visto que se Satanás conseguir nos pressionar psicologicamente, ele nos faz parar ou até mesmo recuar por medo daquilo que nós ainda não vemos. Aí é que entra a nossa fé em ação. Acreditar aquilo que não é visto pelos nossos olhos, aquilo que não está fisicamente na nossa vista, algo que nos traria confiança, mas sim acreditar em coisas que ainda nem aconteceram, mas que vão acontecer através do Senhor, por intermédio do Senhor. Então, a nossa psique, a nossa mente é o lugar onde Satanás mais age. Quando nós pensamos algo, quando nós temos um plano, quando nós começamos a clamar por um objetivo na nossa vida, Satanás, quando isso envolve o reino de Deus, Satanás começa a travar a nossa mente, porque nós sabemos que tudo quanto fizermos para o Senhor, no reino do Senhor, isso vai incomodar o reino das trevas, então isso vai acontecer na nossa vida. Então, o que é a pressão psicológica? A pressão psicológica, ela é a ciência que define como uma natural baixa de autoestima, um possível risco de quadro depressivo, o que resulta na incapacidade de lutar com as nossas próprias forças, simples situações às vezes, que está fácil de ser resolvida, mas quando Satanás age na nossa mente, o desespero nos enfraquece a razão e acaba cegando o nosso espírito, nos levando ao tropeço, ao medo de continuar e até mesmo retroceder na nossa caminhada. Então, tudo isso, o que eu falei ali, o risco de quadro depressivo, a baixa autoestima, a incapacidade de lutar com as próprias forças, isso é para a ciência, porque para Deus, quando nós entramos numa luta, quando nós estamos passando por uma dificuldade, Ele já nos enxerga lá na frente, Ele nos enxerga lá no pódio, porque Ele sabe e Ele enxerga coisas que nós, fisicamente falando, não somos capazes de enxergar, porque a luta ela nos aproxima de Deus. Quantos de nós muitas vezes estamos atribulados, estamos com a nossa cabeça cheia e não conseguimos nem orar, não conseguimos estudar a palavra, estamos preocupados com o que há de vir, com o que há de acontecer. Mas o Senhor, Ele detém todos os nossos problemas, o Senhor detém a solução, a chave para todas as portas que precisam ser abertas na nossa vida. Então, resgatando aquilo que o inimigo saqueou da nossa casa, é assim que nós vamos vencer a pressão psicológica. Satanás age no bloqueio da nossa mente. Ele nos faz parar de orar, jejuar, né? Quando se fala em coisas que são necessárias nós deixarmos para trás para seguir a Cristo, então Satanás começa a trabalhar na nossa mente. E aí várias coisas acontecem. O horário do culto nos incomoda, o louvor começa a não prestar. Quando se fala em dinheiro na igreja, a primeira coisa que vem na nossa mente, uma mente cauterizada, uma mente pressionada psicologicamente, espiritualmente pelo inimigo, a primeira coisa quando se fala em dinheiro na igreja, ladrão, querem meu dinheiro, estão pedindo dinheiro. E isso a gente sabe que é necessário para manter o reino de Deus, para manter as portas da igreja abertas, mas isso é um sintoma de um ataque maligno na nossa mente. Exemplos aqui de pressão psicológica. Eva lá no paraíso sofreu a pressão psicológica da serpente. Não coma desse fruto, senão o Senhor não quer que você coma desse fruto, porque senão você vai ter um poder igual ou ainda maior do que Deus. Então essa pressão ela veio na mente de Eva, fazendo com que ela tropeçasse, fazendo o engano, fez com que ela perdesse a intimidade e perdesse o contato direto que ela tinha com Deus. Tanto é que quando o Senhor desce lá no Jardim do Éden, eles estão nus e eles se sentem envergonhados porque o pecado traz a vergonha. Jesus, quando se retirou no monte a jejuar, sofreu a pressão do próprio Satanás. Quantos lembram aí de quando Jesus estava no monte, Satanás falou:
Se tu és mesmo Deus, joga-se daqui para baixo então, eu quero ver se você vai se salvar. Transforma esses pães em pedra. Isso foi uma pressão, né, que poderia ter até mesmo balançado Jesus. Mas ele tinha uma grande intimidade com Deus e estava respaldado da palavra do Senhor, e ele era o enviado do Senhor para salvar a humanidade. Ezequias sofreu pressão de Senaqueribe. Então, lá no livro de Reis e de Crônicas relata que Senaqueribe mandou uma carta para Ezequias, jurando dominar todo o povo, matar a Ezequias, levar o povo como cativo, escravizar seus filhos, né? Então aqui Ezequias sofreu essa pressão psicológica, essa pressão em sua mente. Ana sofreu a pressão de Penina. Penina humilhava Ana porque Ana não podia dar a luz. O que seria de Ana sem Penina? Sem a provocação de Penina? Ana não teria recebido a bênção, Ana não teria crescido espiritualmente e não teria se desenvolvido, né, na intimidade com Deus, e não teria nascido o profeta Samuel. Davi, quando viu Batseba se banhando aos arredores do seu palácio, sofreu a pressão psicológica para o pecado de adultério. Aquilo foi mais forte do que ele. Ele até depois traz ela, se deita com ela, e aí vem uma maldição terrível em sua vida, manda matar o marido de Batseba, colocando aí na frente de uma batalha, e ele acaba morrendo nessa batalha, nessa guerra. Então Satanás agiu na mente de Davi, e Davi acabou cedendo a essa voz de Satanás. Golias pressionou o rei Davi. Olha o rei Davi de novo. Davi não seria o mesmo sem o gigante Golias. Ele tremeu, tenho certeza que quando ele viu o gigante Golias, ele olhou o tamanho daquele gigante, deve ter imaginado: Senhor, de que forma eu vou conseguir derrubar? Mas o Senhor lhe colocou coragem. Desta vez ele venceu a pressão de Satanás, algo que era maior do que ele não podia ver, mas assim o Senhor era com ele. Mas como combater essa pressão espiritual? Né? Lucas 9, 1, 2, aqui Jesus ele dá autoridade para os 12 para expulsar demônios, para fazer grandes sinais de cura, grandes milagres. Então Deus nos criou à imagem e semelhança e tirou de Satanás a autoridade. Eu sempre gosto de falar disso, quando Satanás ainda estava lá na glória, que ele almejou ser maior do que Deus. A autoridade que Satanás tinha nos foi concedida. Né? Aquilo que Satanás tinha, o dom do louvor, da adoração, a autoridade, tudo foi tirado de Satanás e foi dado ao homem. Por isso Satanás tem raiva de nós, porque nós somos o substituto de Satanás e criados para se voltar ao nosso Criador. Gênesis 6,18, Noé é designado a fazer a arca. Então também aqui, quando Deus levanta Noé, um homem reto e íntegro, lá em 6,9 fala que Noé andava com Deus. Quando lhe foi estabelecido para fazer esta arca, eu imagino que ele pregou, ele ficou um tempo pregando às pessoas, muito tempo, falando do amor de Deus, falando do arrependimento, para as pessoas deixarem o pecado. E eu acredito que muitos zombavam, alguns talvez até faziam de Noé motivo de chacota. Então a pressão psicológica na cabeça de Noé também foi muito grande, mas seguiu firme o propósito. Ele ignorou a pressão psicológica, entrou na arca com a sua família, com a autoridade que Deus concedeu, e com a coragem ele seguiu o propósito, e ele teve o poder de recomeçar toda uma nação, toda a humanidade. Então aqui eu separei alguns tópicos: quais os estragos da pressão de Satanás, a pressão psicológica. Casamentos destruídos, né? Casamentos de pessoas que vivem apenas de imagem, pessoas que estão vivendo apenas de aparência. Satanás entrou e minou algo na mente que foi fatal, que destruiu o casamento. Falta de comunicação, falta de perdão, portas abertas, legalidade. Pessoas tão fechadas que já não conversam mais com as suas famílias. Isso é um sintoma claro do triunfo de Satanás sobre as famílias. Ministérios frustrados por traumas, por críticas, por pessoas sem visão de Deus que te machucaram por dentro. Satanás agiu na sua vida, freou o propósito que Deus tinha. Em algum momento ele conseguiu abalar a tua psique, a tua estrutura psicológica e até mesmo física. Jovens que estão na igreja, mas não conseguem absorver nada do que é pregado.
porque a pornografia nas madrugadas na internet tem cauterizado a mente. Mais um sintoma aqui de ataque, mais um ataque de Satanás. Pessoas que vivem pedindo oração para os irmãos e para as irmãs, para o pastor, porque não tem crença na sua força, na sua fé de se levantar contra potestades. Pessoas que a todo momento pedem oração para os demais, porque elas não acreditam na sua própria oração. Pessoas que tratam as doenças físicas como meu, como minha, meu câncer, meu colesterol, minha diabetes, a minha decepção, o meu desemprego, né? Vença isso, isso é uma pressão de Satanás, isso é algo que Satanás colocou na sua vida para te impedir de prosperar, para te impedir de seguir em frente, para que você vista uma capa de coitado, mas não uma capa de profeta como a de Eliseu, né? Um profeta vencedor, uma capa de vencedor, mas você veste uma capa de coitadismo e isso te leva para o buraco. Não aceite diagnóstico médico contrário, não aceite o que as pessoas falam, que diabetes não tem cura, que AIDS não tem cura, não aceite, rejeite. Ainda assim, se você não for curado, Deus teve um propósito nisso. Então, isso é para que você se exercite na sua fé, para que você se levante, para que você não aceite as coisas como elas são. Pessoas que perderam filho e que todos os dias vão até o quarto dele e falam com ele como se ele estivesse ali. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Pessoas que ainda não entenderam, não enterraram, não sepultaram alguém da sua família e todo dia vai lá, abraça a roupinha do filho e chora. Pressão psicológica de Satanás. A sua vida está caminhando para trás, você não consegue sair deste círculo. Deus é mais, Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Bata o pó, levanta, dá a volta por cima, diga não à estratégia de Satanás. Pessoas inocentes que foram caluniadas e até mesmo presas injustamente, tiveram seu nome envolvido em escândalos, e isso resultou em perda de ministério na igreja, do casamento, do emprego, da dignidade. Tudo isso, pressão de Satanás. Crentes fiéis que foram quebrados financeiramente, né? E aqui Deus é promessa do Senhor. Tudo aquilo que o inimigo levou, se você estiver amparado na palavra do Senhor, Ele vai restituir. O Evangelho não é para isso. Não é para a prosperidade apenas. O Evangelho é renúncia de pecado, é se fortalecer na palavra do Senhor. É desta forma que você vencerá a pressão psicológica, se enriquecendo desta palavra aqui, se alimentando dela, meditando nela de dia e de noite. Quantos de nós somos forçados na nossa empresa a medir em nome da corporação, do corporativismo, a mentir para conseguirmos agradar as nossas lideranças, para conseguir um cargo melhor, para conseguir um bem maior? Pressão psicológica, prisão, cativeiro de Satanás. O que isso tem a ver com missões, que é o tema desta semana? É nesta pressão psicológica que nós queremos entrar aqui. A pressão psicológica, tudo isso que nós falamos, é algo que vai frear a tua vida, vai impedir você de buscar o reino de Deus, de amar as almas, de amar as famílias, de amar alguém da sua família que você tem tanto orado. Talvez tenha se decepcionado, talvez tenha clamado tanto e quando você olha aquela mesma pessoa está caindo de novo. Ame essas almas. Isso que o Senhor nos fala, esta pressão psicológica que você está vivendo, ela não é para a morte, ela é para que o Senhor resplandeça ainda mais na tua vida. Tudo isso que você está vivendo, esta perseguição, é para engrandecimento do nome do Senhor e para um grande testemunho. Não é para você perecer. Se você parar, se você travar, se você frear, que seja para ficar de joelhos na presença do Senhor e adorá-lo, e dizer que tudo está na mão dele, que todas as coisas são para ele, para a honra e glória do nome dele. Então é isso. Vença a pressão psicológica. Vença, Deus despertará um amor em você pelas almas, pela família. Haverá uma coragem em você jamais vista, desde que você vença essa pressão. Quando o inimigo te tentar, quando o inimigo te pressionar psicologicamente, lembre-se, há um Deus que te concedeu a autoridade, o poder, a ousadia, a força. É para isso que você foi levantado. Você foi criado não para chorar pelos cantos. Você foi criado não para entrar em depressão, não para usar drogas, não para se embriagar, para fugir de um problema que depois de um dia retornará à sua mente.
É desta forma que o Senhor quer trabalhar na tua vida. Haverá uma coragem em você jamais vista ou sentida. Outra sinalização aqui: fuja de pessoas que lhe tragam apenas más notícias. Pessoas que chegam perto de você para dizer que o coronavírus já matou não sei quantas mil pessoas, que as coisas estão piorando, que isso não vai acabar bem, que o político tal está envolvido em escândalo, que o político tal, que o presidente errou, que isso e aquilo. Aparta-te de pessoas que não agregarão nada em sua vida espiritual. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, ame ao Senhor, medita na palavra de dia e de noite. É desta forma que você vai vencer. Quando você se sentir pressionado, olhe para Satanás, olhe para a parede do teu quarto, para a cama, ainda que com seus olhos embaçados por lágrimas, e diga que você é vencedor, que você tem a autoridade, que Deus é maior na sua vida, que nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus. E ainda que haja acusação do inimigo por algum pecado cometido, ainda assim você vai dizer que sabe em quem tem crido, e você tem Cristo, você não tem crise. Glória a Deus por isso. Então você afasta-se de pessoas que te trazem coisas negativas. Deus quer te fazer um gigante. O que seria de Ana sem Penina? Não teria o profeta Samuel se não fosse a provocação, se não fosse a tentação. Não teria nascido o profeta de Deus, né? Quando Eva foi tentada, o pecado entrou no mundo, sim, mas ali ficou explícito para toda a humanidade, na palavra de Deus aqui, qual era a estratégia de Satanás para com a nossa vida. E tudo o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse, todos os inimigos que se levantaram, sempre houve uma grande transformação, um grande milagre de Deus depois disso. Satanás, quando te persegue, ele te aproxima de Deus. Coloca na tua cabeça que a perseguição, ela não é para a tua morte, ela não é para te derrubar, ela é para te fazer ainda mais um vitorioso. Não aceite palavras negativas, o diagnóstico médico de repente de morte, dizendo que você tem pouco tempo de vida. Seja como Ezequias, não aceite. Ezequias, você tem uma úlcera mortal, não aceite, rejeite, em nome de Jesus. Vencendo a pressão psicológica, as coisas vão começar a se encaixar na tua vida espiritual. Você vai ter amor pela tua família, amor pelas almas. Você vai começar a clamar por pessoas que talvez você nem conheça direito. Mas Deus irá despertar algo novo em você. E você terá uma coragem sobrenatural sobre a tua vida. Sabe o que vai mudar na tua vida? Depois desta palavra, se você verdadeiramente ouvir e colocar no seu coração, o que vai mudar na tua vida não é a pregação do domingo, não é a palavra compartilhada nos domingos aí nas igrejas, não é esse vídeo. O que vai mudar não é a pregação de domingo, mas é o ponto de partida na segunda-feira. É a decisão que você vai tomar a partir de segunda-feira. É desta forma que o Senhor começará a fazer algo grande na tua vida. Ame as almas, ame as pessoas, clame por elas. Eu tenho uma lista particularmente de pessoas que eu tenho orado, que eu tenho clamado nas madrugadas, que eu tenho clamado na minha igreja. Eu tenho buscado por isso. Algumas têm a oportunidade de conversar diretamente sobre a palavra de Deus, outras através desse vídeo, mas glória a Deus. O Senhor trabalha comigo também, que eu preciso amar ainda mais essas almas. Isto é missão. Então busque ao Senhor, adore, viva uma vida de intimidade, viva uma vida clamando pelas almas. O apóstolo Paulo cumpriu a sua carreira amando o Evangelho de Cristo, amando as almas, convertendo pessoas dos seus pecados, falando do amor de Deus. Que você dedique a sua vida, não às coisas desta terra, não às coisas terrenas, mas às coisas celestiais. É desta forma. Vença a pressão psicológica. Você não é o que te falaram a vida inteira que você é. Você em Cristo é mais do que vencedor. Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana. Medita nesta palavra e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe.